Imagine embarcar em um voo comum durante a madrugada. Você encontra seu assento, guarda sua bagagem e aperta o cinto. Alguns passageiros já tentam dormir, outros assistem a um filme na pequena tela à sua frente. Para todos ali, seria apenas mais uma viagem internacional. Na cabine, os pilotos seguem a rota planejada, o céu está limpo, os sistemas da aeronave funcionam perfeitamente, e os controladores de voo não identificam qualquer problema. Nada indica que aquele voo entraria para a história como o maior mistério da aviação moderna. Pouco depois da meia-noite, o comandante faz seu último contato com o controle de tráfego aéreo. Com uma voz calma, ele diz: "Boa noite, Malaysian Tree." Era uma frase comum, repetida milhares de vezes por pilotos em todo o mundo, mas naquele caso, aquelas seriam as últimas palavras oficialmente ouvidas daquele avião. Menos de um minuto depois, o transponder da aeronave deixa de transmitir. O voo desaparece do radar civil como se tivesse simplesmente deixado de existir. Enquanto familiares aguardavam a chegada em Pequim, ninguém imaginava que as próximas horas dariam início a uma investigação que atravessaria continentes e custaria centenas de milhares de dólares. Mais de uma década depois, o local exato onde o avião caiu continua desconhecido, e este permanece como um dos maiores mistérios da história da aviação. Essa é a história do voo MH370, e este é mais um Arquivo Perdido. Era 8 de março de 2014. No aeroporto internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, os passageiros embarcavam normalmente no voo MH370 da Malaysia Airlines. O destino era Pequim, na China, uma rota percorrida diariamente por milhares de pessoas. A aeronave era um Boeing 777-200ER, considerada uma das mais seguras e confiáveis do mundo. A bordo estavam 227 passageiros de diferentes nacionalidades e 12 tripulantes. Entre eles havia famílias inteiras, empresários, estudantes e turistas. Cada um carregava seus próprios planos para quando o avião pousasse algumas horas depois. No comando da aeronave estava um piloto experiente, com mais de 18 mil horas de voo. Ao seu lado, um copiloto também altamente treinado. Nada no histórico da tripulação fazia imaginar que aquela viagem terminaria de uma forma diferente de milhares de outras, realizadas pela companhia aérea. Às meia-noite e 41, no horário local, o MH370 decolou normalmente. Durante os primeiros minutos, tudo ocorreu exatamente como previsto. A subida foi estável, as comunicações eram claras e o avião seguia sua rota sobre o mar da China Meridional. Enquanto os passageiros começavam a relaxar, muitos já dormiam. As luzes da cabine haviam sido reduzidas e a maioria acreditava que acordaria apenas próximo da chegada. Mas, naquele exato momento, algo estava prestes a acontecer. Pouco antes de deixar o espaço aéreo da Malásia para entrar na área controlada pelo Vietnã, o comandante respondeu os últimos contatos do controle de tráfego aéreo. Sua voz parecia tranquila, nada indicava qualquer emergência. Foi então que, menos de um minuto depois, o avião simplesmente desapareceu dos radares civis. Quando o MH370 desapareceu do radar civil, os controladores imaginavam que havia ocorrido uma simples falha no transponder, equipamento responsável por transmitir automaticamente a posição da aeronave. Isso acontece ocasionalmente, e na maioria das vezes é resolvido rapidamente pelo piloto. Mas os minutos passaram e o avião nunca mais respondeu à chamada pelo rádio. Enquanto os controladores do Vietnã tentavam estabelecer contato, os da Malásia acreditavam que a aeronave já havia entrado no espaço aéreo vietnamita. Durante um curto período, cada país pensou que o outro ainda estava acompanhando o voo. Esse desencontro fez com que um tempo precioso fosse perdido, antes que a emergência fosse oficialmente declarada. Horas depois, quando militares começaram a revisar o registro do radar, descobriram algo completamente inesperado. O MH370 não havia seguido em direção à China. Na verdade, poucos minutos depois do último contato, ele realizou uma curva extremamente acentuada para a esquerda. Em seguida, atravessou novamente a península da Malásia e passou sobre o Estreito de Malacca, voando na direção oposta ao destino original. Essa manobra não aconteceu por causa do vento ou de alguma turbulência. Ela foi longa, precisa e compatível com um comando realizado diretamente na cabine. Era impossível olhar para aqueles dados sem fazer uma pergunta inquietante: quem mudou a rota do avião? Enquanto isso, as famílias dos passageiros aguardavam notícias no aeroporto. A companhia aérea ainda acreditava que poderia restabelecer contato a qualquer momento. Ninguém imaginava que o avião continuava voando, muito depois de desaparecer do radar. Foi então que surgiu uma pista mais importante de toda a investigação. Não veio de radares, não veio de testemunhas, veio sim de um satélite.
Mesmo com o transponder desligado e sem transmitir sua posição, o Boeing 77 ainda mantinha um sistema automático de comunicação com o satélite da empresa Inmarsat. Essa comunicação não enviava a localização exata da aeronave, mas registrava pequenos sinais eletrônicos conhecidos como handshakes ou pings. Esses sinais eram enviados aproximadamente uma vez por hora. Eles funcionavam como uma espécie de "estou aqui", confirmando que a aeronave ainda estava ligada e capaz de se comunicar com o satélite. Quando os especialistas analisaram esses registros, fizeram uma descoberta impressionante. O MH370 não caiu logo após desaparecer do radar. Ele continuou voando por cerca de 7 horas. Isso significava que, enquanto equipes procuravam destroços no mar da China Meridional, o avião provavelmente já estava a milhares de quilômetros dali. Utilizando cálculos extremamente complexos sobre o tempo que cada sinal levou para chegar ao satélite e a frequência dessas transmissões, os engenheiros conseguiram reduzir as possibilidades a 2 grandes corredores. Um seguia em direção ao norte da Ásia, o outro apontava para o sul, sobre o imenso Oceano Índico. Conforme novas análises eram realizadas, uma conclusão passou a ganhar força. O MH370 provavelmente havia seguido para o sul, em direção a uma das regiões mais remotas e profundas do planeta. Era um lugar onde praticamente não existiam embarcações, ilhas ou cobertura de radar. Se o avião realmente tivesse caído ali, encontrá-lo seria como procurar uma agulha no fundo do oceano. Mesmo assim, a comunidade internacional decidiu iniciar uma operação sem precedentes. A maior busca da história da aviação estava apenas começando. Assim que os dados do satélite indicaram que o MH370 provavelmente havia seguido para o sul do Oceano Índico, uma enorme operação internacional começou. Países de diferentes partes do mundo enviaram navios, aeronaves, submarinos e equipes especializadas para uma região praticamente desabitada, conhecida por suas águas profundas e condições extremamente difíceis. Nunca antes a aviação havia mobilizado tantos recursos para procurar um único avião. Durante meses, embarcações vasculharam milhares de quilômetros quadrados do fundo do mar. Utilizaram sonares de alta precisão e veículos submarinos capazes de operar em grandes profundidades. O objetivo era encontrar qualquer sinal da aeronave, antes que as pistas desaparecessem para sempre. As dificuldades eram enormes. Em alguns pontos, o oceano ultrapassava 4.000 metros de profundidade. As correntes marítimas eram intensas, o clima mudava rapidamente e o relevo submarino era extremamente irregular. Mesmo com todas as tecnologias disponíveis, localizar pequenos destroços naquela imensidão era uma tarefa quase impossível. Meses se transformaram em anos. A área de busca aumentava constantemente, enquanto a esperança das famílias diminuía. Cada nova expedição, o resultado era o mesmo: nenhum destroço, nenhuma caixa preta, nenhuma resposta. Muitas pessoas começavam a acreditar que talvez o avião jamais fosse encontrado. Mas então, mais de um ano depois do desaparecimento, o oceano finalmente devolveu sua primeira pista. Em julho de 2015, um morador da Ilha da Reunião, localizada no Oceano Índico, encontrou uma grande peça metálica na praia. Ela estava desgastada pelo mar, coberta por cracas e apresentava características muito semelhantes às de uma asa de avião. Especialistas analisaram cuidadosamente a peça e confirmaram o que muitos temiam: ela pertencia ao voo MH370. Pela primeira vez desde o desaparecimento, existia uma prova concreta de que o avião realmente havia caído no Oceano Índico. Nos anos seguintes, outras partes da aeronave começaram a aparecer em diferentes países banhados pelo mesmo oceano, como Moçambique, Madagascar, Tanzânia e África do Sul. As correntes marítimas explicavam como esses fragmentos haviam viajado milhares de quilômetros ao longo dos anos. Cada novo pedaço encontrado reforçava a conclusão de que a aeronave terminava sua trajetória naquela região remota do planeta. Mas havia um problema. Os destroços confirmavam onde o avião provavelmente caiu, mas não revelavam exatamente onde estava o restante da fuselagem, sem a cabine, sem os gravadores de voo, sem as caixas pretas. Era impossível reconstruir com precisão os últimos minutos daquela viagem. E isso abriu um espaço para inúmeras teorias, algumas extremamente plausíveis, outras dignas de filme de ficção. Com o passar dos anos, dezenas de teorias surgiram para tentar explicar o desaparecimento do MH370. Algumas ganharam força na internet, outras foram analisadas pelos investigadores e acabaram descartadas por falta de evidências. Até hoje, nenhuma delas conseguiu responder todas as perguntas deixadas pelo voo. A hipótese mais discutida é que alguém dentro da cabine mudou a rota da aeronave. Essa teoria surgiu porque o avião realizou curvas precisas e continuou voando por várias horas após o desaparecimento dos radares civis. Além disso, o transponder foi desligado de forma compatível com uma ação humana. Ainda assim, a investigação oficial não encontrou provas suficientes para concluir quem teria feito isso, ou qual seria a motivação.
Outra possibilidade considerada foi uma falha grave da pressão da cabine. Nesse cenário, pilotos e passageiros poderiam ter perdido a consciência por falta de oxigênio, enquanto o avião continuava voando no piloto automático até ficar sem combustível. Essa hipótese explica parte dos acontecimentos, mas não responde satisfatoriamente porque a aeronave mudou de rota antes de seguir para o sul do Oceano Índico. Também surgiram teorias envolvendo incêndio, sequestro e até interferência externa. Algumas chegaram a ganhar enorme repercussão nas redes sociais, mas nunca foram sustentadas por evidências técnicas. Com o tempo, muitas dessas ideias acabaram sendo descartadas ou permaneceram apenas como especulações. Existe um detalhe importante que costuma ser esquecido. Apesar de todas as teorias, os investigadores sempre deixaram claro que nenhuma delas conseguiu explicar completamente o caso, e justamente por isso o desaparecimento do MH370 continua sendo um dos maiores mistérios da aviação moderna. Mesmo depois do encerramento da principal operação de busca, o caso nunca foi realmente abandonado. Ao longo dos anos, pesquisadores independentes continuavam estudando imagens de satélite, correntes marítimas e novos modelos matemáticos para tentar definir uma área mais precisa onde o avião poderia estar. Empresas privadas também demonstraram interesse em retornar às buscas utilizando equipamentos mais modernos do que aqueles disponíveis em 2014. A esperança sempre foi a mesma: localizar a fuselagem principal e principalmente as caixas pretas da aeronave. Esses equipamentos registram todas as conversas da cabine e milhares de informações sobre o funcionamento do avião. Se forem encontrados em boas condições, podem responder perguntas que permanecem sem solução há mais de uma década. Nos últimos anos, autoridades da Malásia voltavam a discutir sobre novas operações de busca, justamente porque ainda existe a possibilidade de localizar os destroços principais. Enquanto isso não acontece, as famílias das 239 pessoas que estavam a bordo continuam esperando por respostas, porque para eles o mistério nunca terminou. Mais de 10 anos se passaram desde aquela madrugada de março de 2014. Um Boeing 777 decolou normalmente da Malásia com destino à China. Minutos depois, desapareceu dos radares. Sabemos que ele mudou de rota, sabemos que continuou voando por horas, sabemos que parte da aeronave foram encontradas no Oceano Índico. Mas ainda não sabemos exatamente onde o avião caiu, não sabemos o que aconteceu dentro da cabine, e principalmente não sabemos por que aquele voo jamais chegou ao seu destino. Talvez um dia as caixas pretas sejam encontradas, talvez a tecnologia consiga revelar aquilo que hoje parece impossível. Ou talvez o MH370 permaneça para sempre como um dos maiores enigmas da história da aviação. Agora quero saber a sua opinião. O que você acredita que realmente aconteceu com o voo MH370? Foi uma ação deliberada? Uma sequência de falhas? Ou existe alguma peça dessa história que ainda não foi descoberta? Deixe suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque alguns casos são esquecidos, outros continuam voando sobre nossas dúvidas, e este foi mais um Arquivo Perdido.